Oi, pessoal, bonito, tudo né? bem? Ele é bonito. Nós estamos aqui em mais um videocast no stand da Caseira Sorice e da Unomed Pro, trazendo mais assuntos importantes para vocês. E hoje, aqui, com a felicidade e oportunidade de estar com duas feras da odontologia aqui, né, que vão falar um pouquinho sobre um assunto que eu tenho um especial cuidado e também atenção, e requer não só habilidade profissional, mas também um desprendimento pessoal e um doar pessoal que a pessoa precisa ter para exercer isso, né? Não é, qualquer pessoa que tem essa habilidade de entrar nesta área tão sensível e eu não posso nem pensar nisso porque eu choro assistindo The Voice Kids, então assim, quando uma criança é expulsa, então é só para explicar por que eu acho que tem que ser corajoso. Minha filha faz cuidados paliativos, eu brinco com ela também, que é um trabalho maravilhoso. Mas assim, sem mais delongas, doutora Martani aqui com a gente, do Rio de Janeiro, doutor Júlio, conosco aqui, e meu amigo, vou brincar, meu irmão de fé camarada, Graças a Deus. Erasmo, não, Anderson Bernal. Tô quase lá. E a gente vai decorrer um assunto aqui que são como é que a gente cuida, né? Que eu acho que cuidar é a palavra mais correta e não tratar dessas pessoas que são ditas pacientes especiais, apesar de que nós vamos elevar um pouquinho esse tema aqui, e de crianças, né, na parte de odontopediatria. Então acho que vai ser uma oportunidade boa de ouvir dicas importantes desses dois super profissionais e também sobre alguns assuntos que a gente vem insistentemente aqui em cada videocast colocando, e eu vou puxar novamente essa conversa, porque acho que ou vai pro bem ou vai pro mal, por inércia. Então, gente, assim, só para abrir aqui para a gente colocar a discussão, eu vejo, e nós estávamos falando disso, nessa mudança que ocorreu no mundo e tudo mais tal, tecnologia, o avanço de tudo e tal, e que nos últimos anos a gente está verificando que existe uma mudança de comportamento geral, não só no Brasil, como você mesmo colocou muito bem, no mundo como um todo, principalmente na geração que está vindo agora, de comportamento, de utilização de medicação que não se utilizava antigamente, o estresse do dia a dia, questões alimentares, uso excessivo de produtos que fazem mal, a busca pelo emagrecimento, pela estética, que leva ao uso e utilização de coisas. Tudo isso está fazendo com que esse organismo, né, vamos dizer assim, porque eu não sei aonde, que lugar, em que momento que separar a cabeça do resto, dizendo que nós tratamos disso, os médicos estão de baixo, é uma coisa só, está trazendo alterações fisiológicas que comprometem, com certeza, esta região que a gente trabalha. E esta interação entre a saúde bucal e a saúde sistêmica, cada dia fica mais evidente, e a questão multidisciplinar e multiprofissional no cuidado das pessoas faz com que a gente tenha aqui a obrigação de sair só da questão operacional e técnica e sermos mais promotores de saúde. Então, não só cuidar do nosso paciente dentro do nosso consultório, mas nos preocupar a situação dele, que ele está naquele momento, e realizando o nosso trabalho, como é que a gente ajuda ele a viver, a continuar o seu dia a dia no cotidiano, com toda essa atrapalhada que existe, utilizando recursos, produtos. O médico tem muito isso. Ele utiliza muito de recursos para ajudar as pessoas, dado que o tratamento é longo, o desenvolvimento é longo, então eu preciso estabilizar, né? E acho que a gente tem falta disso. A gente está muito voltado para eu opero, daqui para fora eu oriento pouco, eu sou pouco promotor de saúde. Então acho que isso é um tema importante e relevante, porque é importante a gente criar essa consciência de entender, e aí eu vou fazer aquela analogia, que todos os nossos pacientes são especiais de alguma maneira. Se não por um grau de dificuldade auditiva, ou visual, ou seja ela qual for, mas eles não são iguais. E neste mundo que a gente está vivendo, a gente está encontrando pessoas com comportamentos complicados e que vão comprometer o tratamento odontológico se a gente não tiver esse cuidado, né? Então eu deixo um pouquinho em aberto aqui, e para a gente escorrer isso e ter a oportunidade também de
de ouvir um pouquinho as técnicas, como é que vocês estão promovendo essa saúde e cuidando dessas pessoas consideradas e que são um exemplo de que isto aqui já tem uma visão, já tem uma forma de diagnóstico, a gente precisa encontrar para o restante. Para esse indivíduo que é dito comum, que ele tá saindo do viés do comum normal, porque o novo normal hoje está diferente. Sim, totalmente diferente, né? Eu acredito muito, assim, nós, odontopediatras, que a gente trata também pacientes especiais, né? Hoje, eu concordo plenamente com você. Acho que a nova geração, os pacientes são todos especiais, né? Então, eu acho que a gente tem a odontologia antes da pandemia e a odontologia hoje, pós-pandemia. Então, a gente recebe no consultório paciente adolescente, por exemplo, paciente que usa muito vape, né, que são esses novos cigarros eletrônicos, né? Esses pacientes têm tanta ansiedade que eles precisam realmente serem tratados com medicamentos já com o psiquiatra. Então, muitas vezes, para eu atender esse paciente, eu tenho que entrar em contato com o psiquiatra dele. Então, a gente está vivendo a era da odontologia, onde a gente precisa realmente ter uma multidisciplinaridade. Então, não é só tratar da boca. O paciente está com dente porque está com cárie. Ele está com dente com cárie, as restaurações que vêm caindo, o paciente que tem a boca ressecada. Antes a gente tinha isso só no idoso. Sim. Hoje a gente tem erosão, a gente tem abfrações em pacientes jovens. Então, isso tudo, a nossa visão nova da odontologia. Né? Além da gente tratar, a gente realmente tratar com outros materiais, né? E a KG e a Biomed tem vários materiais que a gente pode utilizar, né? Eu uso muito, né? Para a gente umidificar a boca do paciente antes. Então, assim, eu acho que a gente realmente tem que ver essa visão da multidisciplinaridade. Tá? Não só tratar o que a gente tratava, né, cabeça e pescoço, não. Sim. A gente trata cabeça e pescoço que está ligada a um sistema. O paciente não é só dente, né, Diniz? O paciente, ele é como um todo. Ele tem 2 pulmões, ele tem 2 rins, ele tem muita criança com problema de obesidade, crianças diabéticas. Então, esses pacientes são pacientes especiais. Sim. Né? Então, é isso que a gente tem que ver. Mas dizer, assim, eu tenho uma grande amiga que, inclusive, tinha uma filha, né, que tinha algumas necessidades, e ela sempre dizia, e ela sempre ensinava a gente a mudar esse paradigma de ter essa expressão de pacientes especiais, sim. pacientes deficientes. Então, ela sempre dizia, isso ficou na minha cabeça. Acho que vem de encontro do que a gente está falando. Todo mundo aqui é especial. É, lógico. Todo mundo é especial. Claro que alguns com algumas necessidades maiores, outras menores. E é como você colocou, hoje todo mundo aí tem necessidades diferentes, alguns mais complexas, algumas menos complexas, mas é isso. E eu acho que, como a Martina colocou, hoje a gente também tem que... Eu acabei de sair da Colgate, onde eu estava falando sobre isso, que as pessoas esquecem que hoje ainda a melhor forma de prevenção de qualquer doença é a educação. Sim. Está faltando isso. Exatamente. Em geral, na odontologia, na medicina. Por quê? Porque as pessoas não têm a informação. Ou se tem, também não fazem a mudança dessas necessidades. Então, por exemplo, eu te dou a informação de que você precisa tal coisa, mas cabe a você mudar ou não. Sim. Que são mudanças de comportamento, Sim. de atitude, de hábitos. E por isso que é difícil a gente trabalhar com educação e saúde. Sem dúvida. Porque existe isso, mudança, não basta você ter informação. Você tem que ter, tem que ser um processo de insistência, inclusive. A gente está falando aqui o tempo integral que saúde não é moda. É um jargão que a gente está utilizando para poder chamar a atenção das pessoas, né? Sim. Toda hora a gente está falando sobre algum assunto que toca isso, né? Como educar as pessoas a terem... Dentista não é caro, a gente começa a soltar. Não é, porque a prevenção não é caro. Não é. A escova de dente, pasta dental, porque visita, eu acho a gente que começa a provocar, né? parte é culpa do profissional de saúde. Ah, sim. A odontologia, como você colocou, a odontologia está tão técnica que o dentista não se preocupa mais em orientar. Ele não orienta o paciente, ele não lembra o paciente que ele tem que escovar, se tem que usar fio dental. Não, ele chega, ele vai olhar o quê? Se tem cavidade, se você tem uma restauração, um implante, uma faceta. Se ele escova ou não escova, o problema é do paciente. Mas você sabe que eu acho que assim, a gente estava conversando,
sobre essas coisas e a gente precisa orientar as pessoas. Primeiro no sentido que você está falando. A gente brinca, né, por causa dos produtos e tal. A área mais contaminada da boca é a língua. Quem é que tem que ensinar o pessoal que precisa escovar, raspar a língua? O dentista. Aí você pergunta pra ele, você fala pro seu paciente? Não. Então, quem que vai indicar o borracheiro? Assim, Exatamente. porque aí eu enxergo dois problemas que eu já citei. Primeiro, o dentista, em algum momento, ele ficou muito voltado para a operação e tem um motivo por isso. Porque o médico cobra conhecimento. Se a gente não furar, não perfurar e não sei o que, a gente sabe cobrar. E o médico, ele vende o conhecimento e a orientação, porque quem faz o tratamento é você. E ele se utiliza de recursos que ele não precisa ser a solução única. O dentista não, eu tenho que ser a solução, eu não vou perguntar nada para ninguém, e daqui para fora é problema seu, eu resolvo aqui dentro. Tá errado. E a maior bobagem disso é o seguinte, já vou voltar a falar, e aí a gente teve várias experiências da MT, aonde a gente mais ganha a fidelidade do paciente não é no ato operatório, é no conversar com ele, é no se dispor a ele, é ouvi-lo, é conversar, é orientar. É isso. Esse paciente vai falar, esse dentista me tratou de maneira diferente. Quantos pacientes que nunca tiveram orientação? Você quer ver? Eu dou aula para segundo ano e para quarto ano na faculdade, né? E eu dou aula de carologia, de saúde bucal coletiva também, além de odontopediatria. Todo ano eu inicio a minha aula de carologia perguntando para os alunos aqui, de 100 alunos, quem aqui que já teve a orientação de um dentista de como escovar o dente ou usar o fio dental? Que é o básico. Olha, só te falar que nem 10% levanta a mão. Que nunca teve uma orientação de um dentista. Porque perdeu isso. Isso parece que não tem importância. Mas o que eu digo é assim, a educação e a informação, da minha experiência profissional, eu brinco que eu falo pro Bernal. Eu ganhei mais paciente quando eu fiz menos odontologia operacional e muito mais, até do certo ponto de vista, o acolhimento, o entorno, como é que você cuida, como é que você trata a atenção que você dá. É isto que ganha confiança. Até porque a parte técnica, eu brinco muito, é uma questão muito pessoal. O cara não vai saber se a cúspide é A ou B, ou não sei o que lá. Até porque se você fizer uma sutura, eu brinquei com você fica lá, fotografa a sutura e tal, mostra pro paciente, mas Jesus Cristo, você fez da minha boca. Para ele, o resultado e a experiência operacional é assim, não sentir dor, pô, ficou ótimo, tô bonito e tá super bom. Esta é a experiência operacional. Agora, isso aqui, ele vai ter essa experiência com todo mundo que fizer alguma coisa, dentro da prática normal da técnica. O cara que vai fazer diferença no meio do povão é o que fez o entorno, é o que se preocupou. Pô, você tá com a boca seca, o que tá acontecendo? Você tá tomando remédio? Pô, você tá sendo tratado? Me fala aí, por que tá sendo tratado? Esse cara vai sair de lá e falar, pô, esse cara me tratou de maneira diferente. Só que a gente precisa divulgar isso. Integral, né? Sim. E tem de cuidado, né? E mais outra coisa também, o paciente hoje, ele tem a concepção de que prevenção, que consulta é realmente ali, é procedimento, por exemplo, na pediatria. Os pais acham que consulta de prevenção é você fazer limpeza. É muito mais todo o contexto de você mostrar o porquê que você tem que prevenir, do porquê que você tem que o que você tem que fazer para não chegar até a doença. Isso é aquela coisa, ele só falou, não fez nada. Então, e o que acontece? Eu não vou pagar uma consulta para ficar aqui conversando. Eu quero atitude, no sentido de procedimento mesmo. Então, às vezes a criança com índice de cárie alto, você faz todo o tratamento e não deu nenhuma orientação. Eu quero saber que dieta a criança está utilizando, por que ficou daquele jeito. E assim, não é classe baixa não, classe alta. Sim. Pessoas de classe alta. Então, um caso interessante, uma mãe falou, mas ela come tudo saudável, alimentação perfeita, tá, mas alguma coisa estava errada ali. A criança, uma criança com menos de 2 anos, comendo para fazer, sabe o que a criança fazia? Ela ficava não chupava chupeta, mas ela ficava o dia inteiro com a mamadeira com um suco
industrializado, que Mas aí pra é só a mãe cultura é dos isso. pais, né? Você É. fala Aí eu falei, cultura mãe, de- isso aí de- a gente tem que familiar, tirar. né? Lógico. E aí não adianta, vai tratar, daqui a 3, 4 Tá meses tudo tá de tudo novo. estourado de novo. E essa mãe me agradeceu tanto, sabe? Eu já peguei criança que a babá passava creme dental, né, o Tandy, creme dental na bisnaguinha da criança, tipo geleia, uma geleia de morango, de uva, de tutti-frutti. Gente, sabe? absurdo, né? Então, assim, é É absurdo. cultura Você familiar, pega né? isso e aí você vai a fundo na história daquele paciente, na história familiar. Quando a gente trata de criança, né, a Sim. gente tem que ir na história familiar. Você tem que ver tudo ali. Não é aquela criança porque tá com cárie, vai tratar a cárie, tchau e vence. Não, a gente tem que cuidar e de uma forma geral, inclusive mostrando para a mãe como que ela também tem que escovar o dente dela. Sim. Eu não sou especialista, mas até botar uma curiosidade aqui. Eu sempre ouvi falar, porque a gente que não é odontopediatra, não tem estudo, é você tratar a criança de maneira infantilizada. É o pior erro que tem. Né? Porque ela fica olhando pra sua cara assim, você é meio mental. Né? Não, eu vou contar pra vocês como eu faço com meus filhos. Aí é bom ter os especialistas aqui. E depois a gente pode seguir perguntando também a questão do nível hospitalar, dos pacientes especiais. Sim, sim. Ou se tem alguma diferença, algum tipo de síndrome, para o tipo de cuidado. Depois seria legal vocês ensinarem realmente esse cuidado com determinados tipos de especiais, pacientes especiais. Mas o que eu faço? Eu já faço outra relação. Eu acho que o estímulo começa em casa. Vou me dar um exemplo, que eu tenho 2 filhos, um de 9, o Arthur, e o Davi de 4. Como eu gosto muito de escovar meus dentes e cuidar, eu sempre tenho um monte de escova em cada banheiro que tem escova, né? Então o que eu percebi? Esse foi meu insight de pai, tá? Não de dentista. Eu falei, cara, eu vou deixar uma escova em cada banheiro, porque assim que eu vou escovar meu dente, eles vão também, eu não vou falar nada pra escovar. A mãe não já pegando, né? Mas eu não vou falar nada pra escovar. Eu vou simplesmente mostrar quanto eu gosto de escovar. Essa cultura, depois, obviamente, quando ele Ele tem quer até copiar. 2, não tem 2, 3 anos, não tem como. Né? É a coisa da mãe de não deixar o suco. Tem o quê? É cultura familiar. A culpa é do pai e da mãe. A culpa não é da criança. A culpa é do pai e da mãe. Então, eu sempre, na clínica, eu falo, meu filho, vamos lá, vamos começar a conversa de trás pra frente. Sim, O que você faz pro seu filho? Sabe você escovar o dente? Você é vagabundo, você não passa fio dental. Aí eu começo. Eles sabem, eu sou diferente, eu vou pra cima do cara. Você não passa fio dental. Não me engana, você não passa. Aí, porque eu já dei aula pro cara, eu tenho uma pessoa que ensina a passar pasta de dente de fio dental. Quer dizer, eu sou o chato da prevenção. Esse é meu dilema na minha vida profissional. Eu sabia que a recorrência ia me trazer uma longevidade de cliente e minha longevidade financeira também. E aí, tô lá escovando o dente, aí o moleque falou, não vou escovar o dente. Eu sei que um dia eu tava com a escova, e o outro falou, não, eu gosto dessa aqui, que essa aqui tem luz. Baratinha essa escovinha. E ele escovando, aí o outro pegou, ficou olhando, eu só quieto, né? O outro pegou a escova. Falei, tá aí, por exemplo. Será que eu faço mal de colocar uma escova em cada banheiro? E um de bichinho, outro de luzinha? Porque criar o estímulo, e aí quando ele falou, eu não quero escova, eu falei, não escova. Vai ter um monte de bichinho na sua boca, vai cair tudo nos teus dentes. Teu irmão gosta de ficar com uma boca boa. Aí, eu lembro que tava passando a mulher, a pessoa trabalha em casa. Doutor, mas é pesado, né? Eu falei, não, a escola vai cair tudo. Eu falei, aí. E ele sentiu uma situação que ele pegou e foi. Nunca mais ele falou que não ia escovar o dente. Falei, será que eu fui rude ou não? Aí eu falei, é bom ter especialista na mesa, que é isso, né? Porra, será que eu fui rude ou não? Você mostrou o que você faz e que isso está fazendo bem para você. E a criança, ela copia, né, Juí? Ela vai copiando, ela faz exatamente isso. Então, assim, é o ver, né, o adulto fazer. Então, muitas mães falam, mas eu vou escovar. Nossa, é uma briga para escovar. Quantas vezes você já escovou na frente da criança? Aí é que é o ponto, né? Esse é o grande Entendeu? pulo do Esse gato. que é o ponto. E a gente hoje, a gente sabe que a prevenção leva à educação. Né? A gente precisa disso. Para a gente mudar o padrão que a gente tem hoje no Brasil, né, com relação à cárie, a doença cárie, a gente precisa mudar isso. Essa educação que a gente não tem. Né? Assim, só precisa escovar o dente da criança quando ela tem 3 anos. Não, nasceu o primeiro dente, a gente tem que escovar. Essa é a primeira dica que a gente tem. Nasceu o primeiro dente, já deve usar a escova? Usar a escova de dente mesmo, não é dedeira, não. Pasta Agora já vem o segundo gato, o pulo, que todo mundo quer saber.
A pasta deve ser com flúor ou sem Com flúor? flúor, né, Julinho? Com flúor. Com flúor. Com flúor, gente, não tem como. Né? Então, assim, tem que ser com flúor. Eu já tenho um neto, O que você então, vai assim, controlar não é a concentração. É. Hoje, o que a gente tem aí das evidências, assim, independente da idade da criança, tem que ter pasta com flúor. O que você vai controlar é a quantidade de pasta oferecida, para que ela não possa ingerir e não possa vir qualquer tipo de, né, de fluorose. Então, você controla a quantidade, mas não a concentração. Então, assim, para cada etapa da vida da criança, uma quantidade de creme dental. Então, assim, se é um bebê, né, nasceu o primeiro dentinho, um bebezinho de 6, 7 meses ali, você vai escovar com a escova para aquela faixa etária e com metade de um grãozinho de arroz. Meio grão de arroz é o suficiente para usar no creme dental ali daquela criança. Perfeito. É isso. A criança está maior, depois de 2 a 4 anos, grãozinho inteiro de arroz. Isso, a dica aí, galera, em casa. Isso. Essa é a dica chave. Essa é dica. Aí Depois dois. dos 4 anos, um grão de ervilha. Um grão de ervilha. E inclusive Nossa, para já- nós adultos. Cara, o cara já Pois colocava é. aquele não. taturana, Não, daqui aquela até a taturana, esse China. do Signal. É isso. Signa, fazer o. Signal. Você vê, Fazia como, o S, você vê que a memória fotográfica Pois é é. o que é, né? Aquele hálito puro. Daí, é um eu futuro. falo, vocês estão falando umas coisas, eu dou tanta risada, porque assim, eu me lembro que na faculdade nós tivemos a aula de orientação, né, e tal, e a pasta que mais vendia para criança era uma pasta, não me lembro qual que era, que tinha açúcar, porque era doce. Era E tinha close-up também, Era lembra? Mas assim, Que era... Nossa, Gel era gel. ela era meio gel. E- Então o povo colocava. Mas a eu pasta falo. mais inócua possível, né? Eu entendo. Sem abrasividade e tudo As mais. Tal. faixas infantis, elas têm a quantidade de flúor suficiente, né, em torno de 1.100 ppm de flúor para a criança, independente da idade dela, que vai mudar essa quantidade na escova. Mas a questão, eu acho que assim, a questão pasta de dente, na verdade, a gente sabe que assim, é importante, mas muito mais, e claro, salvo as técnica. exceções. É a técnica. Não, salvo as exceções, você tem que ter uma pasta que seja veículo para uma clorexidina, para uma sensibilidade, ok. Mas pasta de, na verdade, é cosmético. Sim. Na verdade, serve para o quê? Dar prazer, né? Você dá o É o taste. sabor, é uma coisa, E mas limpa a mecânica. também, mais do que importante, ser veículo de flúor. isso. E a gente sabe que qual a melhor maneira de remoção, né, de biofilme? É a remoção mecânica. Sim, Se você sim, sim. não usar pasta de dente, Sim. ok. O importante é remover biofilme, Sim, independente sim. de Sim. ter pasta ou não. Olha a dica, outra, acho que também outra pergunta importante, né? A gente gosta de popularizar de vez em quando o papo, porque a gente vai indo para um nível, às vezes, muito incrível, né? E tem que transitar em todos. Se eu escovar o dente sem pasta de dente, eu vou limpar. Sim, Limpar, sim. você vai. Você vai. O hálito é outra história, É outra né? história. É. O flúor também A sensação, é importante, claro. é. Que é Flúor. importante o flúor porque você vai justamente prevenir. A gente sabe que a função do flúor é terapêutico, não é que é preventivo, é terapêutico. Ele tem que estar constantemente presente na cavidade bucal. Mas também assim, se você é uma pessoa que a gente sabe que se você não tem biofilme, e também é um paciente que não tem ingestão frequente de açúcar, né, de sacarose, você realmente vai ter baixíssimo risco. E se você tem baixo risco e não tem experiência de cárie, não precisa de flúor, teoricamente. E pelo menos complemento dele. Tá? Mas aí, Então, por mais exemplo, assim, a gente, nas populações onde não tem tanta condição financeira, se a gente ensinar para eles a técnica correta de escovação, mesmo que não tenha o creme dental, vai resolver. Vai funcionar, vai Vai funcionar. funcionar. Né? O bom do flúor nessa população é porque realmente a dieta já não é uma dieta tão maravilhosa, né? Então, assim, muito carboidrato, muito açúcar. E a gente também colocar na cabeça dos pais, né? Assim, mostrar para eles que quanto mais eles protelarem a ingestão do açúcar na vida daquela Sim, criança, isso é sim. importante. Sim. Então, conhecer o gosto do açúcar depois dos 2 anos de idade. Então você já vai reduzir bastante, né, Júlio? Isso aí Fruta. é importante. Frutas, tudo bem. Tá. Fruta, a partir de 6 meses da introdução alimentar. Frutose não é um Não, agente não, para criança não. mais sensível. Não, com relação ao açúcar, não. Porque Não. você tem que higienizar de Sim, qualquer sim, forma, sim, né? sim. Mas assim, mas é muito melhor do que o açúcar Tá. industrializado, né? Então, assim, Perfeito. Sempre o açúcar da fruta é Ainda melhor. o grande Melhor. problema, a cárie de mamadeira ainda é um problema sério.
E hoje não é mais Se cárie bem que de hoje você não mamadeira, considera né? mais, né? A gente não usa mais o termo cárie de mamadeira, cárie de aleitamento, Tá. cárie precoce, né? Cárie de aleitamento precoce. Era Não, muito comum, hoje né? é cárie na primeira infância. Tá. Tá? Nosso maior problema qual é? Claro, sempre é essa questão dessa relação. Que hoje, sabe, doença cárie não é mais uma doença infecto-contagiosa. Sim. É uma doença o quê? É uma doença comportamental, biofilme dependente e açúcar dependente. Por quê? Eu tenho uma deficiência na higiene e na E tem o dieta, substrato. né? O substrato, que é uma dieta Sim. principalmente rica o quê? Em sacarose, claro. Mas o quê? Principalmente o quê? Na questão da frequência, não da quantidade. Sim, sim. Certo? No caso da mamadeira, hoje, assim, nossa preocupação é a quê? É a mamadeira principalmente para dormir ou dormindo e de fórmula ou leite bovino, não leite materno. Tá. Leite materno hoje, a gente sabe que já existem, claro, salvas exceções, existem algumas discussões em relação a isso, mas assim, o leite materno em si, por si só, ele não é mais considerado tão carcinogênico. Agora, claro, uma criança que mama muito, né, e mesmo que seja leite materno, que mama a noite inteira, o dia inteiro, né, poderia até ter um risco grande, poderia, porque já é uma criança que não usa mais fórmula. Sim. Porque Ela usa outros alimentos. Não E é a- nem pelo leite materno, Não, né, Júlio? não. É mais pelos alimentos da E introdução tomar cuidado alimentar. que existem os açúcares ocultos, né? Sim, é isso que eu falo. A criança come Eu não dou macarrão, açúcar para ele. Tá, mas você dá outras Carboidrato. coisas. Né? Você dá carboidrato, você dá outras coisas que estão macarrão, É, na bioquímica, no final das contas, o Entendeu? resultado é Ela o sempre mesmo. achou que é só o açúcar que ela acha que é o chocolate e a bala. não é. Né? Então, assim, depois dos 6 meses, a criança tem dente. Não é só porque ela mama. Ela está com introdução alimentar, então ela tem outros alimentos ali envolvidos. Então, isso ainda é muito controverso, né, Júlio, com relação a isso. Né? Então, a gente sabe que o leite materno, por si só, ele não provoca cárie. Mas aí, uma criança com mais idade, né? Que também mudou isso, que a gente há uns anos atrás acreditava piamente que leite materno peito dava Sim, cárie. sim, A sim. gente brigava com Sim, vocês. sim. Imagina, onde a gente brigava com as mães que depois dos 6 meses tinha que tirar o peito, Então, hoje a gente viu cadência. Tá. Que hoje a orientação, o que é? A amamentação, né? É única e exclusivamente até 6 meses, porque a gente sabe da importância, né, indiscutível da amamentação, Sim. pra todos, pra tudo, né? E que depois é livre demanda. E o que é livre demanda? Até quando a mãe e a criança quiser. Né? Sim. Agora, leite e materno. Tá. Sim. Tá? É tentar evitar. Agora, Hoje mesmo esses leites considerados que, de novo, não tem, ele é tão caro que muita gente tem acesso, que é o nano e tudo mais tal. não, mas as fórmulas, né? fórmula, São de fórmulas qualquer forma ela vai... e são carogênicas. Tá. Importante também entender que aquele leitinho caro que dão para as crianças agora também causa cárie. Também causa cárie. Sim. Ele pode ser talvez rico nutricional do ponto de vista de porque eu digo isso porque assim, experiência pessoal, né? A minha esposa não tinha leite, então primeiro virou um problema sério psicologicamente. Nossa, eu vou ter meus filhos vão ter problema porque eu não consigo aumentar, tinha que ser até os 6 meses. Só que aí, assim, eu entendo o ponto de vista e acho que a importância disso, mas eu falei, calma, não é possível, nós vamos comprar um leite que é feito com uma tecnologia super importante, não vamos dar leite C, né? Sim. Nós vamos trazer um leite que substitui. E as meninas cresceram fortes, super saudáveis e tudo mais tal. Então é só porque assim, eu acho que fica um pouco esse negócio de que, como foi no caso, entrou num desespero, e agora? Vai crescer raquítica e tal. Não é bem assim, acho que você tem que dobrar o cuidado, sim, aí, de fazer uma correta higienização, seja com uma gaze, um enbrocamento, limpar, tirar o excesso da sabugosinha da língua, dá mais trabalho, né? É só porque, como isso aconteceu comigo, ficou muito marcado esse negócio, porque a gente tem essa questão da importância. Mas caso não aconteça, Sim. Mas é que você tem que passar para o paciente. Isso. Tem paciente hoje que é radicalmente contra o flúor. Ok. Você não vai usar flúor, agora saiba
que você não vai ter a proteção que ele possa oferecer. Isso. Então você vai ter que tirar da onde? Você vai ter que se esforçar na diminuição, né, a questão da dieta, da Sim, higiene. Então sim. você vai ter que, tá bom, eu continuo Balancear o negócio. eu não dou peito, eu dou leite materno, desculpa, eu dou fórmula, eu dou mamadeira, enfim, bom, aí você vai ter que escovar mais, vai ter que Policiar mais. Exatamente. A gente sabe que também a questão do risco e a questão do desenvolvimento da doença é uma balança. Sim. Onde você tem fatores favoráveis e desfavoráveis, então você vai ter que contrabalancear. Eu não consigo mexer muito aqui, vou mexer onde aqui, para você tentar equilibrar. E como tudo, né? Sim. Como tudo. Deixa eu tirar uma curiosidade minha como profissional, porque em determinado momento sempre meus pacientes levavam o filho lá pra gente se tratar. Ele não era especialista tal, mas pelo menos pra olhar. Era muito gozado que tinha uma caresia pra fazer, eu falei, não, eu vou fazer tal. E a mãe estava no coisa. E, só que assim, precisava de uma anestesia. E eu fui anestesiar, e a criança quietinha, tá? A hora que eu fiz assim, a mãe falou, ai, eu falei, não, sai, por favor. Eu nunca vi isso na minha vida. Você sentiu a dor por ela daqui? Eu tenho umas coisas malucas, não tem? Que acontece. E essa questão da presença da mãe ou do pai na sala, às vezes atrapalha. Sim, Porque sim. perde um pouco, ela tenta transferir, é verdade, transferir a responsabilidade? Então, mãe, eu costumo dizer que mãe é um bicho esquisito, É. tá? Eu sempre que eu sou mãe, então a gente... O que acontece? Leoa, toda mãe é uma leoa. Antes de qualquer coisa, se eu preciso fazer uma anestesia no paciente, então a mãe já chega, vai ter agulha, vai ter vacina, eu chamo a mãe e falo, ó, aqui o dentista não tem vacina, a gente não tem agulha, a gente tem o poder do algodão, a gente tem a água mágica, né? É A toda uma linguagem apropriada. é tudo lúdico. Sim. Imagina. E assim, a gente nunca mostra para criança. Sim, então a sim. gente tem técnicas Técnicas. para isso. E se a mãe chega e fala, porque eu morro de medo, então mãe, você vai deixar de morrer de medo agora. Então assim, a gente precisa realmente conversar Mas com a mãe e manutenção falar, dela é importante ou não? Sim, sim. Dentro do consultório? Dentro do consultório. Não, então depende. Se ela for atrapalhar, né, a gente pede para entra sair. numa questão complicada, legal. Hoje em dia, né? Hoje em dia, né? Hoje em dia, Hoje em dia hoje em tem uma dia. questão legal, inclusive? Existe uma entendi. questão legal. Eu não sabia Hoje em disso. dia a gente não pode mais atender criança, que nem criança, adolescente, idoso, se não tiver o responsável junto. Eu não sabia disso. Acompanhante. Isso Fazia é a legal. menor ideia pode. disso. Passível Não de... pode. Olha, super importante isso. passível de você ter processo e tudo. Então. Ou então, assim, se a mãe não quiser fazer a imobilização protetora, a criança está com dor, Sim. né? Mas independente disso, não, né? Independente mas de aí, ser Mas eu não sabia nem que estabilizar, existia essa segurar. lei. A mãe agora tem que é estar lei. presente. Ela Para ela tem não que estar estar, vai ter que combinar. Olha, vamos combinar que se a criança não deixar, a gente brinca. Ou vai ter que combinar que você vai sair, que é uma maneira de tentar negociar com a criança e tal, mas legalmente, se a mãe Não não estiver sabia presente, disso, muito isso pode legal. ser um problema. Fica no cantinho. Às vezes a mãe fala, ó, é melhor eu sair. Mas isso é novo, né? Desculpa. Nem tão Não, novo. não é tão novo, Nem tão não. novo. Deve ter pelo menos uns 8 ou mais anos. Ah, Por aí. sim. Sim, É que na mas época que eu fiz isso é bem anterior a isso. Agora, E tem a estabilização Mas aí se a mãe quiser protetora sair, é uma também. opção dela, É uma opção ok. dela, Tá. Mas aí põe no prontuário. Tem que deixar tem que ter um Isso, termo de exatamente. consentimento. agora, os cuidados, indo mais para o canto do mais especial, do paciente especial, quando a gente tem, por exemplo, um paciente que não tem a motricidade com as mãos, que ele consiga, naturalmente ele é maior respirador bucal, quando ele tem esse tipo de falta um pouco de motricidade nele, a secura de boca aumenta, correto? Sim, Tem sim. algum método diferente para poder fazer a escovação? Tem algum produto que deve ser usado diferente? Ou a gente segue no básico mesmo? Eu particularmente, nesses pacientes especiais, eu redobro com os pais ou com os cuidadores. Tem pacientes que a mãe trabalha, o pai trabalha Isso é e fica complicado. com a cuidadora. Sim. Né? Então, esses pacientes, a gente tem que chamar a mãe, ó, não sou eu que fico, chama a cuidadora, chama todo mundo, entendeu? Para explicar e mostrar o tipo de creme dental que você vai utilizar, entendeu? Por que você tem que hidratar bem aquela boca ali, tá? O paciente
normalmente dormem muito com a boca aberta, Sim. né? São pacientes respiradores bucais. Então, aquela cavidade bucal tem que estar sempre hidratada, né? Então, assim, eu gosto muito de utilizar os produtos, né, que são umidificantes, tá? Isso já é bem legal, né? Isso aí, Mas ele funciona para isso, né, Rui? Funciona para Porque isso. vai acabar fazendo a função da própria, porque a gente sabe que quando a gente, que nem você colocou, um paciente especial precisa realmente redobrar a atenção, porque ele precisa, mais do que nunca, precisa não ter uma cavidade, uma doença cárica. Se tiver que tratar, é muito mais complexo. Então, complexo demais, se você né? redobrar a atenção para que ele não venha ter problemas. Sim. Agora, o que acontece? Claro, um respirador bucal, um paciente com necessidades especiais, você vai ter que aumentar a questão do cuidado, da escovação, sim, mas também assim, uma secura de boca, a gente sabe que a saliva por si só é autolimpante. Sim, sim, Se você sim. não tem saliva, então vamos modificar, porque senão você vai ter muito mais acúmulo de biofilme, Sim, sim. acúmulo de resto alimentar, que não vai ter, né? E não vai ter descama por causa do produção. ressecamento, Sim, exatamente. machuca. Então, você precisa ter esse cuidado. O micro-organismo que é oportunista, ele vai se manifestar. Vai se aproveitar, É uma né? relação. A gente teve uma experiência no tratamento com o gel. Tem duas coisas interessantes com relação ao gel. Primeiro, quando desenvolveu, tem uma grande amiga nossa, que é dentista, ela é odontogeriatra. E ela falou assim: pelo amor de Deus, você não coloca na embalagem que é saliva artificial. Porque eu dou para os pacientes saliva artificial, eles acham que é saliva de outra pessoa. Não coloca esse teu. Eu falei, não, é gel umectante. Isso. Ele está sendo muito utilizado em hospitais para pacientes de alta complexidade, UTI, que tem também uma questão de mobilidade, ou mesmo quando estão entubados, que eles precisam ter uma higiene diferenciada. Até porque senão eles vão ter maior índice de infecção. Sem dúvida, até porque ele está com Exatamente. imunodepressivo. Sim. Então, assim, e foi muito legal nesse sentido, porque quando a gente lançou, existia saliva artificial. Mas, para nossa surpresa, na época, não tinha uma saliva artificial com um agente bactericida. Sim. E aí, o legal é que o agente bactericida, ele é o oxigênio. Então, ele não tem ele é muito inócuo. E isso a gente verificou em criança com câncer, que para fazer laser terapia e tudo mais tal, ele tinha uma tolerabilidade, que usava clorexidina diluída, e assim, a criança não aguentava aquilo. Não, É muito forte. Então, foram experiências positivas de que, assim, por isso que até que ele não tem gosto, não tem gosto forte, para ser o mais suave possível, Sim, sim. porque ele tem essa função de umectar, né, e estabelecer o equilíbrio, né, vamos dizer assim. Eu sou habilitada em odontologia hospitalar, né? Sim. Que agora virou a Sim. especialidade, né? Então, assim, eu às vezes sou chamada para fazer parecer de Sim. crianças em UTI. Sim, sim. Criança, faço muito laser, porque eu Sim. fiz até o mestrado em laser, Sim. né? Então, o que acontece muito? É exatamente isso. A gente precisava de um material, né, odontológico, de um gel, que não fosse só a clorexidina. A gente Sim. fazia antes essa higiene no paciente que estava na UTI, só com clorexidina. Sim, sim. E ela E era, imagina o paciente entubado, Não, com é lesão complicado. no tubo, Não, entendeu? queima tudo, ela é muito forte, né? Então, exatamente. Então a ideia exatamente, foi é isso. justamente, na verdade, o que eu acho legal nessa questão dos produtos é que, assim, ele foi criado por uma dentista, não sei se vocês sabem, a doutora Olinda Tárzia, que é uma dentista bioquímica lá da USP de Bauru. E o que eu acho que é legal é que, assim, ela como ela trabalhava com a litose, ela era a maior especialista no mundo, assim, não é ainda, escreveu o primeiro livro e tal, que tinha o problema da xerostomia. E você tinha todo o problema do desenvolvimento, que é aumento do volume de bactérias, e aí começam a ter os odores vetores e tudo mais tal, que causam a litose. E ela precisava de um agente bactericida e umectante ao mesmo tempo. E essa questão dela pesquisar e criar essa formulação e tal, eu achei muito legal, até porque ser cientista nesse país, vamos combinar, né? Sim, Tem que ser herói. altruísta, que nem vocês. Ser herói. Porque cuidar de criança e cuidar de criança especial, eu sempre digo assim, eu tenho profunda admiração porque
a pessoa tem um viés diferente. Eu brinco com a Isabela, minha filha, até ela fez residência em clínica geral, eu falei, o que você vai fazer agora? Ela falou, pai, eu tô pensando em fazer cuidados paliativos ou oncologia infantil. Eu falei, não, se fizeram algum mal para você, né? Não é possível, só tragédia. Mas é importante ter as pessoas que estão interessadas em ajudar de maneira... Eu acho isso... Eu conheço o doutor Eduardo, que é esposo da Ana Cecília Aranha, que Sim, foi sim. chefe lá da... Eu falo para ele assim, todo mundo tem que fazer o curso com ele para se tornar um profissional, um ser humano melhor. Porque a experiência de que esse cara teve de se doar e de relacionamento é uma coisa que precisa ter um preparo emocional, psicológico para isso. Porque senão aí você vai ter um problema você de ressecamento, então que você vai beber em casa para tentar esquecer o que você viu, né? O meu pai falava que alguém tem que fazer o trabalho sujo, no bom sentido. Sim. Então a gente acaba pegando essa parte e a gente tem que ir pra frente, né? Tem que fazer, não tem jeito. E papo bom voa rápido, né? Não. Eu sei que vocês têm vários. Assim, gente disputada é difícil. Então, assim, a gente vai ter que interromper aqui. Eles têm outros compromissos, está todo mundo querendo se apropriar um pouquinho. Nós pegamos primeiro, então estamos na vantagem. Mas acho que assim, a mensagem que fica aqui é que a gente tenha provocado de alguma forma em vocês esta preocupação e esse olhar de cuidar, né? De a gente se tornar cada vez mais promotor de saúde, né? E em cada nível, independente da criança, do adulto, do idoso, eles têm suas particularidades e a gente tem que ter esse entendimento. Então, eu agradeço muito, fico muito feliz. Aprendi muito e é isso para mim é uma satisfação imensa. Bernal, meu querido. Obrigado mais uma juntos. vez, muita alto nível, um papo super instrutivo, as pessoas precisam saber, nosso papel aqui também é de trazer aprender. esses profissionais De aprender. de aprender e trazer essas pessoas incríveis para dar uma aula para a gente. Foi uma aula para a sem gente dúvida. de o que é um açúcar, o que é um cuidado, o que deve ser executado. Não, eu já sei com uma explicar, criança. inclusive, quantidade de pasta. De pasta, mas Vai ser a melhor Fica a dica aí. O problema é que eu vou ter que medir meio grão de arroz. Obrigado aí, gente. Valeu, viu? Olha, Obrigado, muito obrigada. Foi um prazer imenso, assim, eu ter ficado aqui com vocês. E ficaria aqui um tempão, né, Júlio? A gente ficaria um tempão. Porque A gente ficaria um tempão. Ó, esse é o símbolo do nosso É o símbolo nosso. do nosso Doutor Para Rock. finalizar, rock and roll na veia. Até a próxima. Obrigado. Tchau, tchau. gente,